Queremos te agradecer, Senhor, que cremos na Tua Palavra, cremos na Tua atuação em nossos dias, Senhor. Como igreja, Pai, nós queremos interceder agora para aqueles nossos irmãos que estão doentes, enfermos, ó Pai, alguns lutando, Senhor, contra essa doença que aí está, Senhor, como o nosso irmão Joeli, que está lá no hospital ainda, Pai. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito até o dia de hoje, Pai. Já há um quadro de uma leve melhora, Pai, mas nós clamamos, Senhor, estende as Tuas mãos sobre ele, Pai. Que não haja apenas uma leve melhora, Senhor, nós clamamos que haja cura completa, Pai. Nós confiamos na Tua soberania, confiamos no Teu desejo, na Tua vontade perfeita, Pai. Mas como a Tua palavra nos instrui a nós orarmos por esses nossos irmãos, Senhor, que estão doentes, nós oramos e entregamos agora, Pai, nas Tuas mãos, toda a equipe médica que tem cuidado da vida do Joeli, Pai, dá sabedoria a cada um desses médicos, a cada uma dessas enfermeiras, Senhor, que estão lá naquela unidade de tratamento intensivo, Pai, cada pessoa, Pai, que tocar no Joeli seja um instrumento nas Tuas mãos de bênção, Pai, que seja administrado aquilo que é necessário para que esse corpo volte à vida, Senhor. E aquilo, Senhor, que o homem já não pode fazer, Pai, aquilo que ele já não entende mais, nós clamamos, Pai, age no sobrenatural, Senhor. Que haja vida soprando, Senhor, em cada célula desse corpo, Senhor. Que haja uma reprodução saudável, Pai. Que esses pulmões, Senhor, eles funcionem na sua plenitude, Paizinho querido. Que esses órgãos, ó Pai, que por vezes, Senhor, estiveram ali não trabalhando bem, Pai, que eles possam trabalhar na sua plenitude também, Pai. Para que ele possa, Senhor, não retornar apenas à sua casa com os seus familiares, mas também à casa do Pai, junto com os seus irmãos que somos nós, Pai. E da mesma forma, nós intercedemos por tantas outras pessoas que os nossos irmãos agora em casa ou aqui mesmo, Pai, colocam diante da Tua presença. Intervém, Senhor, e estende a Tua mão de misericórdia sobre essas pessoas, ó Pai. Traz graça, traz vida, traz libertação, ó Pai, para esse lar, Deus, que vive em conflito, Senhor. Que haja, Senhor, uma batida de retirada de toda força contrária a Ti, Senhor. Que somente o Teu Espírito Santo tenha acesso à mente, ao coração dessas pessoas, Senhor. Todo espírito contrário a Ti, ó Pai, que seja desmascarado, envergonhado. Que não haja lugar para agir nessa casa, na vida desse casal, Pai, sobre essa família, em nome de Jesus, Senhor. Nós intercedemos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode sentar, querido, se você puder abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 22. Hoje é dia de ceia do Senhor. Salmo de número 22, ele começa com um lamento. Mateus capítulo 27, momento da crucificação. Jesus exclama algumas palavras em aramaico, algumas bíblias vão traduzir isso como Eli, Eli, ou Eloi, Elohi, lama sabachthani. Um clamor de Jesus dizendo assim: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas apenas olham essa frase e enxergam a humanidade de Jesus naquele momento e sentindo o abandono de Deus. Mas Jesus não pronunciou nenhuma palavra em vão, em especial no momento da cruz. No momento da cruz, no momento em que de fato Deus se afasta por causa do pecado da humanidade que está sobre Jesus. O que é que Jesus, no momento mais agonizante e excruciante da sua vida, faz? Ele traz à memória as Escrituras. E o que Jesus fala ali naquele momento não é simplesmente palavras de um homem em desespero, de um homem que se sente abandonado por Deus. Ele cita as Escrituras, e é esse salmo que eu quero ler os primeiros 5 versos para você. Ele clama, é um clamor, é um lamento, mas ele, ao mesmo tempo que é um lamento, ele já traz um refrigério. Acompanhe comigo se você puder. Verso 1 do Salmo 22 até o 5. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo
alívio. Você já se sentiu assim? Você se sentiu como se você clamasse, você orasse, você buscasse ao Senhor, e parece que Ele está tão longe, tão longe. De fato, Jesus cita essas palavras como um sentimento, mas Ele sabia o que é que vinha a seguir também, assim como Ele sabia decorar os primeiros versos, Ele sabe o que vem adiante. E o que vem adiante, verso 3, diz assim: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Querido, assim como Jesus clamou o primeiro verso, o sentimento do homem, o sentimento do salmista aqui, há momentos em que nós vamos sentir como se Deus estivesse longe. Mas lembra da palavra da semana passada? Há um porém, há um mas. E depois desse mas, muda tudo. Haviam 9 características sobre a igreja de Éfeso que chamavam a atenção sobre a qualidade. Porém, havia um mas. Deixaram o primeiro amor. Há uma característica daquele que clama em desespero: por que o Senhor me abandonou? Eu clamo de dia, o Senhor não responde. Eu clamo de noite, parece que eu não recebo alívio. Mas há um porém. Se você olhar para a palavra, você não vai ser decepcionado em nenhum momento. Há um Deus que é sobre você. Há um Deus que nos traz a memória, nos faz trazer memória aquilo que nos traz esperança. E isso aqui que está diante de nós hoje é dia de nós lembrarmos. A ceia é um memorial. Fazemos isso até que Ele retorne, como ordem de Jesus. Os 2 únicos rituais realmente que Jesus pediu que nós fizéssemos: o batismo e a ceia do Senhor, até que Ele voltasse. Portanto, querido, você vai receber aí agora, sentadinho. Você que está em casa, pode pegar o pão, o suco da vide, se você assim o preparou. E nós vamos orar por esses elementos que não se tornam o corpo de Jesus fisicamente, nem o sangue fisicamente, mas nos servem de memória. Quando Jesus nos diz: olha, façam isso em memória de mim, e Paulo traz para nós lá em 1 Coríntios um texto que volta e meia nós lemos aqui: em memória de mim. Quando você receber esse cálice nas tuas mãos, lembra que o sangue foi vertido na cruz por uma razão. Não há nada nesse mundo que eu possa fazer para me salvar. Tudo que eu preciso para me salvar já foi feito, e isso me lembra algo que foi feito, e foi de graça. E o pão que você vai receber também é uma memória. Não é o corpo de Cristo que se transforma, mas é uma memória de que, apesar de ser de graça, alguém pagou esse preço. Então aqui é uma memória que, já foi feito tudo. O que precisava ser feito já está feito. Você não precisa fazer uma vida de tentativas para chegar lá. Agora é uma vida de resposta àquilo que Ele fez. E aqui nos lembra que um preço muito alto foi pago, e por causa disso eu não vivo uma vida permissiva, apesar do Senhor remover toda a condenação que estava sobre mim, mas eu vivo uma vida de gratidão e resposta. Por isso, tudo de hoje em diante, para aquele que crê e aquele que entendeu, tudo pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele, os meus bens pertencem a Ele, o meu tempo, que é aquilo que eu tenho de mais precioso, pertence a Ele. E a grande questão é: qual é a resposta que eu dou diante de tudo que o Senhor já fez? Eu não posso fazer mais nada que venha acrescentar o que foi feito. O que eu posso fazer para expressar uma vida em resposta àquilo que Ele já fez por mim? Isso faz toda a diferença, meu amado. A diferença entre você tentar viver uma vida para ir para o céu simplesmente, ou uma vida para fugir do inferno. É uma vida muito medíocre para ser vivida com esses 2 únicos propósitos. Agora, uma vida que reflete aquilo que o Senhor já fez por mim, é uma vida de gratidão. É sobre isso que se trata, esse pão e esse cálice que está aí nas suas mãos. Vou pegar junto contigo, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Pai bendito, aqui estão os 2 elementos que nos lembram, Pai,
que já não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida. O sangue foi vertido naquela cruz, todo o pecado foi lançado, toda a enfermidade foi lançada sobre ti, toda a maldição foi lançada sobre ti, para que eu não precisasse mais fazer isso, Senhor. E aqui também está o pão que me mostra que até a última gota de sangue foi vertida, esse corpo foi caluniado, foi ferido por minha causa. E eu reconheço, Senhor, que foi por mim. E eu recebo o teu sacrifício sobre a minha vida como genuíno e suficiente, para que hoje eu possa me dirigir diretamente a ti em oração, sem a necessidade de intermediários. Ninguém precisa interceder mais por mim a não ser tu, Jesus. E quando faltarem palavras, como no início do Salmo 22 que nós lemos aqui, nós cremos que o teu Espírito Santo hoje, como Consolador enviado, intercede por nós, se necessário, com gemidos inexprimíveis. Obrigado pela salvação que veio sobre a minha vida como graça, como favor, não baseado no meu merecimento, porque a tua palavra também diz que o Senhor morreu por mim quando eu ainda era um pecador. Obrigado, Pai. Ao bebermos desse cálice, ao comermos desse pão, nós reafirmamos a nossa aliança contigo. Fazemos em tua memória, Pai. Não é para nosso benefício ou para nossa cura, Pai, mas é em tua memória. Até que o Senhor venha. E nós esperamos ansiosamente esse dia em que o Senhor virá. Enquanto o Senhor não vem, nós nos dirigimos a ti em oração, em gratidão, em perdão, Pai. Examinamos a nós mesmos, para assim comermos desse pão e desse cálice, e consagramos a ti, para a glória do Senhor. Amém. Coma do pão, beba do cálice, tenha o teu momento de oração com o Senhor, enquanto o ministério de louvor ministra as nossas vidas. Aleluia, Pai. Santo é teu nome. Santo és tu, Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por podermos ser participantes, Senhor, do teu corpo, Pai, do teu sangue. Te agradecemos por este momento, Deus. Pai, que a tua graça, Senhor, que a tua glória, que o teu poder estejam sendo derramados nas nossas vidas neste momento, Pai. Que essa manhã de ceia possa
ser o início, Senhor, de uma transformação, Pai, genuína no nosso coração. Pai, que todos aqueles que estão presos, Senhor, no mundo, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que talvez se sintam presos, Pai, que nesse momento, lá na sua casa, eles possam ser tocados e impactados pela mensagem de transformação, pela mensagem de restauração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. É um prazer estar falando a vocês nessa manhã tão especial, né? O Dia das Mães. Então eu quero parabenizar todas as mães por esse dia. Em especial eu quero parabenizar 4 mães aqui. Primeiro a minha mãe, né? Que me gerou minha vida. Em segundo lugar, a pastora Sueli, que é a minha mãe espiritual também, é minha irmã, mas minha mãe, considero ela como minha mãe. Em terceiro lugar, a minha sogra, né, que gerou a minha esposa, então ela tem um valor gigantesco só por esse motivo. Em quarto lugar, e não menos importante, a minha esposa, que deve estar em casa agora, nos assistindo, que é a mãe das minhas filhas, que são presentes tanto para mim quanto para ela. Então, nessas 4 pessoas eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui, que eu sei que são muito importantes para tantas pessoas. E baseado nisso, dentro dessa ideia, eu gostaria também de falar sobre uma mulher hoje aqui, né? A gente encontra a história dela em 1 Samuel capítulo 1, e nós não vamos estar lendo, mas você pode ir lá em casa, ouvir toda a história. Eu vou contar a história aqui para você, mas nós vamos nos ater ao capítulo 1 e capítulo 2, porque o capítulo 1 e o capítulo 2, eles contam 2 histórias. E apesar dessas 2 histórias serem muito diferentes e parecerem não estarem interligadas, elas estavam dentro do propósito de Deus. Sabe, uma coisa que nós precisamos aprender: Deus, ele trabalha com propósitos. Todas as coisas que Deus está movendo e fazendo, Ele está movendo e fazendo por um motivo. E esse motivo é muito maior do que a nossa vida, muito maior do que nós podemos visualizar no momento. Então, quais são as 2 histórias? A primeira é bem conhecida, que é Ana não podia ter filhos. E ela tinha, o marido dela, ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. A outra esposa podia ter filhos e ela começava a rir de Ana e pegar no pé da Ana, porque ela falava: eu tenho filhos, você nem para isso serve. E vamos entender que naquele contexto daquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ela era considerada uma mulher que não tinha função. E para a época onde eles viviam, gente, o marido casava para gerar filhos, ter filhos. Então, existia toda talvez uma discriminação. Quando existia, tive uma filha, mas não tive um filho. Por quê? Porque a filha, ela entraria na outra família, e ela serviria na outra família para gerar uma outra geração. Então, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher vista de uma forma bem terrível para a época. A Bíblia fala que o marido dela amava muito ela, amava mais ela do que a outra. E aqui, gente, uma coisa que a gente precisa perceber, sabe que essas histórias, elas se entrelaçam. A Bíblia está contando a história de Ana, e a gente olha com um olhar bem preconceituoso para Penina, né, que era a outra mulher. Mas pensa como também é terrível. Ela tinha filhos, então ela era honrada por ter filhos, mas ela não tinha o amor do marido. Né? Pensa na dificuldade. Não é algo tão simples quando a gente olha e começa a colocar todos os lados. Então ela provocava Ana, porque ela sentia que ela tinha algo para provocar, que era a situação de não ter filhos, mas ao mesmo tempo ela fazia isso porque ela se sentia diminuída, porque o marido dava mais atenção para uma do que para outra. Então a Bíblia fala que ela não podia ter filhos, e chegou no tempo onde eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus, e ele foi para lá, o marido foi com a Ana, e chegando lá ela fez um clamor desesperado. A Bíblia fala que quando ela chega lá, ela começa a falar, mas na realidade ela mexe a boca e ela não solta o som. E quando ele chega naquele lugar e ele vê ela daquele jeito, ele fala assim: mulher,
Começo da tarde aí, tá aí cedo, desse jeito você tá bêbada. Você não tem vergonha de chegar aqui no templo de Deus, embriagada? E ela diz, olha, Senhor, não é isso. Meu coração está muito angustiado, eu estou orando a Deus e eu estou pedindo um milagre para Deus. E ele fala assim, olha, então seja feita como a tua vontade, olha, vamos crer que Deus vai fazer esse milagre. E ela volta para casa e ela engravida. E ela faz ali um acordo com Deus, naquele momento de oração. Ela diz assim, Deus, se eu tiver um filho, eu vou dar ele para te servir. Vamos ser sinceros, pensa um pouquinho comigo. Você quer um filho, teu sonho é ter um filho. Aí você faz um pedido, Deus, me dá um filho. Só que você faz um acordo com Deus. Deus, se tu me der um filho, eu vou te devolver esse filho. Ou seja, eu vou ficar sem filho de novo, né? Então foi esse o acordo que ela fez com ela. Eu estou falando isso porque a gente precisa entender os planos e os propósitos de Deus dentro de todas as coisas. Porque Deus move o nosso coração, muitas vezes num propósito. Porque Deus move o nosso coração e queima o nosso coração em relação a algumas coisas. Então ela disse, Senhor, se tu me der um filho, eu te entregarei esse filho. E ela engravidou. Aí eu fico pensando, a felicidade dessa mulher quando engravidou. O problema é que ela pensou, pá, eu vou ter que dar o meu filho. E foi o que ela fez. A Bíblia fala que ela ficou 3 anos, que era o período da amamentação com o filho. E depois de 3 anos, gente, pensa, você já se apegou à criança. Aí você vai lá e entrega para Eli, para cuidar do teu filho. Dentro desse propósito, muitas vezes a gente não consegue entender por que Deus faz essas coisas, né? Por que ela fez esse acordo com Deus? Por que tudo isso aconteceu? Porque existia também uma outra história. Essa talvez seja a história que mais nos chama a atenção, mas existia uma outra história que era muito mais importante que estava acontecendo. A Bíblia fala que Eli tinha 2 filhos. Eles eram sacerdotes também, mas esses 2 filhos de Eli, eles estavam totalmente desviados da vontade de Deus. Então era um escândalo público para todo Israel, porque o juiz, ele era um profeta, ele era um sacerdote, mas ele era um juiz, foi o penúltimo juiz. Ele era a pessoa que tinha a voz de Deus sobre Israel. E os filhos dele faziam ele passar muita vergonha, porque eles roubavam o templo. Eles não tinham temor nenhum, eles eram pessoas que estavam totalmente envolvidos, mas a prática deles era totalmente contrária à vontade de Deus. Agora você pensa, Samuel iria passar e talvez os sucessores dele, seriam os filhos, eram pessoas totalmente corrompidas. Existia um problema que era gigantesco. Quem seria o sucessor de Eli? Gente, Deus, ele estava já preparando todo um plano, colocando Ana numa situação de ser estéril, preparando o coração dela. Ela estava gerando, aquela mulher, ela precisou buscar Deus, ela precisou ter uma intimidade profunda com Deus, para que ela chegasse a Deus e fizesse aquele trato e aquele acordo. Deus já move o coração dela para aquele trato e aquele acordo que ela fez, porque Deus já estava escolhendo uma mulher para gerar um filho. Ela iria preparar aquele filho até um tanto, depois esse filho iria ser cuidado por Eli e se transformaria no último juiz do tempo dos juízes, de um profeta, aquele que ungiu Davi, um homem que ouviu muito a Deus. Samuel provavelmente foi um dos melhores juízes que existiram em Israel, mas ele foi gerado dentro de um plano que talvez à vista de toda a nação não estava acontecendo. Deus estava preparando um plano com uma mulher que morava distante da capital e que tinha uma crise de não ter filhos. Olha só, Deus escolhe uma mulher que não podia ter filhos para gerar um filho que seria um sucessor. O plano de Deus, ele estava acontecendo porque era necessário que se levantasse alguém para substituir Eli, porque os filhos estavam desviados. E entenda que quando a gente começa a perceber isso, talvez para Israel, quando eles olharam, falaram assim, puxa, nós estamos perdidos, porque
vai acontecer que ele vai morrer e nós vamos ficar nas mãos desses filhos dele. Deus, ele estava já trabalhando. Deus estava já com o seu plano em execução. Deus já tinha escolhido Ana, Deus já tinha colocado alguns desejos no coração de Ana. Deus fez Ana passar por aquelas dificuldades para forjar o coração e o caráter dela. Então olha só, ela vai depois de 3 anos, entrega, e a Bíblia fala que depois disso, Ana teve mais 5 filhos. Ou seja, ela fez um acordo com Deus, ela deu um único filho, que talvez, humanamente falando, se ela já tinha dificuldade para ter 1, ter 2 era impossível. O ponto é que Deus, ele já tinha preparado tudo. Então ela entregou, nós sabemos que ele depois cuidou, Samuel se transformou num grande homem de Deus, e o milagre de Deus foi gerado através de uma circunstância que ninguém imaginava. Quem apostaria em dizer assim, essa mulher que ainda não pode ter filhos, ela é o plano de Deus para um sucessor, um juiz sucessor a ele? Ninguém, nem a pessoa mais espiritual do mundo, só se ela tivesse uma revelação realmente do Espírito Santo ali, para entender todo esse propósito. É a mesma situação quando a gente olha, por exemplo, para José. José foi vendido pelos irmãos, gente, e essa informação não tem importância nenhuma dentro de um contexto global, porque é um irmão sendo traído por outros irmãos, mas o que isso influencia num plano global? Nada, se Deus não estiver movendo, porque Deus estava movendo naquela situação. E o que aconteceu? O José, que foi vendido como escravo, se transforma no governador do Egito, e ele salva aquele mundo conhecido da época. Ou seja, Deus usando uma situação totalmente pequena, comparado com o que é global, para que ele movesse um plano que salvaria muitas pessoas. Com Ana da mesma forma, ela é uma mulher que não podia ter filhos, uma situação extremamente pequena. Mas essa situação extremamente pequena era plano e propósito de Deus para uma coisa extremamente maior. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa manhã com vocês: Deus trabalha com propósitos. Quando nós estamos andando no caminho de Deus, quando nós temos a nossa vida entregue nas mãos de Deus, todas as coisas que estão acontecendo sobre nós, elas têm um propósito. Elas não são por acaso. Quando eu digo, claro que existem pequenas coisas na nossa vida que são realmente acaso. Puxa, furei o pneu hoje quando estava andando. É Deus com propósito. Pode ser? Pode ser. Mas não necessariamente. Mas as coisas que realmente importam na nossa vida, quando nós estamos andando nos planos e propósitos de Deus, elas servem para algo. E talvez, quando nós olhamos para aquilo e falamos, por que eu passo por isso? Entenda que Ana passou por uma situação de se sentir talvez excluída, de se sentir amargurada. Ela podia ter questionado a Deus: Deus, por que tu não me deu filhos? Mas essa situação fez o caráter de Ana ser fortalecido e fortificado. Olha o propósito de Deus trabalhando naquele momento. Nós precisamos entender que Deus, ele está movendo na nossa vida, e muitas coisas que estão acontecendo conosco, elas fazem parte do propósito de Deus para nos preparar para aquilo que Ele tem lá para frente, ou para nos preparar para sermos instrumentos de algo que vai impactar uma ou outra, ou várias pessoas. Porque vamos ser sinceros, o que é de verdade importante para Deus? Você não sabe o que uma palavra que você diga para uma pessoa pode impactar nela e na geração dela. Uma vida que se achega a Jesus, talvez daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50, daqui a 100 anos, qual é o impacto disso? Qual é o impacto de gerações em relação a isso? Sabe, muitas vezes nós, como cristãos, levamos as coisas todas de uma forma aleatória. Nós brincamos com a nossa vida, nós achamos que as coisas não têm a importância que tem de verdade. Quando nós olhamos ali para Ana, ela passou por tudo aquilo e existia um plano, existia um propósito que era muito maior do que dar filhos a ela. O plano de Deus era muito maior do que simplesmente abençoar ela com um filho.
O plano de Deus com a minha vida e com a tua vida é muito maior do que simplesmente te dar coisas materiais. É muito maior do que isso. O propósito de Deus para a nossa vida, ele é muito maior do que coisas circunstanciais. Às vezes nós olhamos para o nosso redor, olhamos para as coisas que estão na nossa vida, problemas que nós estamos passando, e nós olhamos, nós começamos a chorar, nós começamos a reclamar, e de verdade, na maioria das vezes, nós não conseguimos entender a perspectiva global de Deus. Deus está enxergando além daquela situação, Deus está enxergando além da tua geração. Muitas vezes você está plantando para as próximas gerações colherem. Nós não conseguimos visualizar isso, mas Deus é um Deus que já está programando a minha próxima geração, os filhos dos meus filhos. O que eu planto hoje, os meus filhos podem colher, mas os filhos dos meus filhos também podem colher. Deus está trabalhando nos nossos corações. Quando nós entendemos essa perspectiva global de Deus, não apenas numa circunstância, porque voltando ali, quando nós falamos de José podia ser o cara mais amargurado, fui vendido pelos meus irmãos, oh Deus, como é que você permite isso? Pensa você, pega os teus irmãos te vendendo, não é fácil. Aí o cara chega lá e é comprado, escravo, você é vendido como escravo. Aí quando tudo começa a ir bem, uma mulher acusa ele injustamente, porque ele fez o que é certo e ele vai para a cadeia. Tem tudo para reclamar. Quando ele se transforma em governador e os irmãos dele chegam lá e se apavoram quando descobrem que ele é José, o irmão deles, ele diz assim: fiquem tranquilos, porque isso tudo fez parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Você percebe que a venda dele, que ele se transformar em escravo, ele ficar preso, não é nada dentro do plano maior de ele se transformar em governador, de não só ele ser governador, mas ele ser uma peça-chave para que a humanidade fosse salva. Sabe, o problema de Ana, de não engravidar, não era nada, gente. Isso não era nada. Ele fazia apenas parte de um projeto de Deus para se levantar um homem que iria estar comandando a nação, sendo a voz de Deus para a nação. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e nós não entendemos que nós estamos gerando um milagre. Nós estamos gerando... Como ali Ana não sabia, mas ela estava gerando um homem que seria muito usado por Deus. Ela estava gerando. Nós precisamos aprender a perspectiva de Deus. Deus trabalha com propósitos e Deus trabalha com perspectiva global. Ele não está pensando apenas no meu aqui e agora. Ele está pensando na minha geração e nas próximas gerações. Ele está pensando não só na minha casa, mas ele está pensando na minha cidade. Ele está pensando no meu país. Deus ele trabalha com essa perspectiva global baseada num propósito. Não tem como nós olharmos para uma situação, talvez a situação que a gente está passando, a gente olhar para essa situação e a gente dizer assim: isso é injusto, porque eu não sei todas as coisas, e eu não sei aonde aquilo vai me levar, onde aquilo pode levar para outras pessoas serem impactadas, eu não sei. E quando nós falamos, gente, nós estamos demonstrando que realmente não conhecemos a Deus, quando nós murmuramos e reclamamos das situações que nós passamos. E gente, eu não estou dizendo que nós somos super-humanos e que quando nós passamos por dificuldades, nós não ficamos tristes. Não é fácil você receber uma notícia terrível, perder um ente querido. Não é fácil você talvez estar com um negócio que não está indo bem. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, entenda. Mas quando você tem uma perspectiva global, você entende que Deus está trabalhando com um propósito, você sabe que aquilo não vai ser eternamente, que aquilo tem fim e que vai te levar a um lugar melhor. Sabe, essa perspectiva global e essa perspectiva de propósito é tão importante, porque nós percebemos que muitas vezes pessoas estão na igreja ou vêm para a igreja para receber uma bênção transitória. Eu quero ser abençoado financeiramente. Deus de verdade, a preocupação de Deus dentro disso, ela é muito pequena, porque isso não vai te levar aonde Ele quer de verdade. Porque vamos ser sinceros, se uma pessoa com muito dinheiro fosse a pessoa que atingiu
o ápice da sua felicidade, nós não encontraremos pessoas que se matam com muito dinheiro, com todas as coisas. Normalmente nós vemos os consultórios dos psiquiatras e psicólogos aí, cheios de pessoas com muita condição. Tem problemas e dificuldades, ou seja, o que adiantou? Nada. Então, para Deus, Ele sabe que isso não resolve o problema. Então, Deus está enxergando além disso. Por isso eu preciso entender qual é o plano e qual é o propósito de Deus com toda essa situação. Segundo, Deus não rejeita um coração quebrantado, né? Eu gosto muito do Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi, né? Que ele fala, olha o que diz lá, 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e conflito. A Deus não desprezarás. O que está dizendo? Que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele vai nos levar a essa posição. A Bíblia fala que o orgulhoso Deus abate. O que significa? Como é que é o modus operandi de Deus para quebrar o orgulhoso? Como é que Deus faz para quebrar o orgulho do orgulhoso? Confronto. No orgulho, a Bíblia fala que o orgulhoso Deus derruba. Quando nós começamos a entender isso, Deus está nos levando a um processo de quebrantamento. Toda aquela situação de Ana sendo humilhada, de Ana passando por desprezo, por não poder ter filhos, era o quebrantamento de Deus para ela chegar na oração correta. Sabe, nós vemos Jesus contando sobre duas pessoas que chegaram ao templo para orar. Um chegou e disse assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aqueles pecadores, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo e tal. E o outro chegou e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nem digno de falar contigo, eu não sou nada. O que Jesus disse? Qual das duas orações foi recebida por Deus? A segunda, porque foi de um coração quebrantado e contrito que reconhecia quem era, reconhecia as suas limitações. Outro, ele estava na ilusão, porque os dois não eram nada, não eram ninguém e precisavam da glória de Deus, os dois. Só que um reconheceu, um chegou na presença de Deus, quebrantado e contrito: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sem Ti eu não consigo fazer nada. Quando ele chegou com essa postura, ele chegou com a oração correta, o outro ainda não estava nisso. Ana passou pelo processo que ela passou para ser quebrantada e chegar naquele momento da oração. Quando ela orou a Deus, naquele momento, ela orou a oração de Deus, aquela que realmente agradava a Deus. Ela não pediu Senhor, me dá um filho porque eu não aguento mais a outra mulher pegando no meu pé. Deus, é injusto, olha só como é injusto isso. Ela fica me humilhando, ela fica falando coisas que eu não quero ouvir. Ela não falou isso, ela não chegou dizendo dos problemas e das limitações. Ela abriu o coração e ela disse: Senhor, não sou nem merecedora, Deus, se Tu quiser, faz. Ou seja, a oração dela estava alinhada, mas o que levou a oração dela a estar alinhada foi um coração quebrantado e contrito. Sabe, enquanto nós continuamos com a nossa postura de questionamento com Deus, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Nós ainda estamos no estágio anterior. Ainda não estamos no momento do milagre acontecer. Quando o milagre acontece na nossa vida, é quando nós geramos ele na oração, no choro, no clamor, num coração quebrantado e contrito, como diz a palavra. Ela chegou, ela estava pronta. Gente, a Bíblia não fala, mas quantos anos essa mulher passou por essa situação? Sabe, quando a gente lê, essa história ela se resume a um capítulo. Então você lê ele em 1 minuto, 2 minutos, você lê essa história. E quando você lê essa história, você pensa: moleza. Ela foi lá, uma mulher pegou no pé dela, ela foi lá, fez uma oração e engravidou. Quantos anos esse processo? Quantos anos? Sabe, então nós precisamos entender isso. Deus, Ele está nos levando a termos um coração humilde, quebrantado e contrito.
Essas situações que nós passamos, elas nos afrontam. Eu estava falando para minha esposa esses dias, eu sempre gostei, não é que eu gostei, mas eu sempre tinha um pezinho na discussão. Sabe aquele negócio, vamos discutir um negócio? E eu tinha prazer de assuntos polêmicos, polemizar. Hoje eu não tenho mais prazer nenhum. Quando eu começo a ver uma pessoa fazendo polêmica, deixa ela falar, não quero gastar mais meu tempo. Não tenho mais disposição para polêmica por polêmica. Sabe por quê? Porque eu passei por tanta situação que me quebrou tanto e que as minhas convicções baseadas em nada foram quebradas, que hoje, quando eu olho, eu falo assim, não vou discutir. Eu não sei também se realmente eu estou 100% nesse assunto aqui. Deixa ele pensar o que ele quiser. Se for para discutir, eu não quero. A minha postura hoje é muito diferente, mas o que me levou a isso? O coração quebrantado. E como é que começa o coração quebrantado? Quando você, primeiro, para ele se transformar em quebrantado, ele precisa ser quebrado. Então você quebra o coração para depois quebrantar ele. Deus quebra para quebrantar. Então esse é o ponto. Terceiro, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus no momento de angústia. Vamos ser sinceros, gente. A oração que essa mulher fez é uma oração que talvez eu não faria e talvez você também não faria. Eu quero um filho e eu faço um acordo com Deus, se Ele me der um filho, eu devolvo o filho. É a mesma coisa que eu dizer assim, Deus, eu quero um carro, mas se tu me der um carro, eu vou doar o carro. Concorda? Então por que você quer um carro? Fica sem carro, porque você vai ficar sem carro. Mas você entende que quem levou ela a orar isso foi Deus. A oração dela estava alinhada à vontade de Deus. Entenda que esse realmente era o propósito de Deus. Ela orou isso, Deus colocou isso no coração dela, porque existia dentro dela um clamor, dizendo, eu preciso ter um filho, porque esse filho tinha um propósito para Deus. Deus colocou dentro do coração dela que ela precisava ter um filho. Ela não estava mais, eu quero ter um filho porque isso vai me honrar, porque as pessoas vão me olhar de uma forma diferente. Não, já tinha nascido dentro dela um desejo de ter esse filho, porque já o Espírito Santo já estava trabalhando dentro dela na importância do filho. Tanto é que ela disse, nem que esse filho não fique comigo, mas esse filho precisa nascer, eu preciso gerar esse filho, nem que eu não tenha benefício nenhum desse filho, nem que eu não esteja com ele todo momento, mas eu preciso gerar esse filho. Então existia já dentro da oração dela a vontade de Deus, ela já estava com tanto desejo, Deus já tinha plantado tanto no coração dela a importância de cumprir aquele propósito, que ela já estava até abdicando do benefício do propósito, mas para que o propósito não nascesse. Sabe, Deus ele coloca desejos e sentimentos dentro do nosso coração, e quando eles são de Deus, eles normalmente nascem sem nós esperarmos nenhum benefício. Quando nós fazemos as coisas dentro da igreja, nós não esperamos nenhum benefício. Nosso coração tem que crescer, aquele desejo de dizer assim, eu quero servir, porque isso agrada a Deus. E muitas vezes Deus vai colocar desejos no nosso coração e a gente vai chegar às vezes, pastor, isso queima no meu coração, esse desejo de fazer isso, desejo de fazer aquilo. Eu costumo dizer que os pastores dentro da igreja, eles são como que trampolins para que os cristãos aqui dentro possam fazer o propósito de Deus nas suas vidas. Então, ou seja, a igreja serve para que cada cristão entenda o seu propósito de vida aqui e seja impulsionado, não coloca uma tampa em cima e diz assim, não, você vai ficar aqui, você não vai fazer nada. Não, Deus colocou um plano e um propósito no teu coração, vamos te impulsionar para que você cresça, para que você possa fazer e desempenhar o papel que Deus tem para você. Esse é um papel família. Se eu não me engano, eu falei no último culto, ou num dos cultos, quando eu comecei a trabalhar, o meu irmão, ele me chamou e chamou o meu sobrinho, e falou assim, falou para mim isso. Ele disse assim, hoje vocês começam a trabalhar, e dele veio todo um assunto, vocês são homens agora, vocês são responsáveis por levar o dinheiro para a casa de vocês e tal. Eu tinha uns 17 anos, e aí ele falou uma coisa para mim que me marcou. Ele disse assim, se você fosse um funcionário normal, eu não te ensinaria tudo, porque aí você aprenderia tudo, você me tiraria daqui, você tomaria o meu lugar. Mas você é meu irmão, e eu vou te ensinar tudo o que eu sei.
Dentro da igreja e dentro dos planos e propósitos de Deus, nós queremos que as pessoas cresçam mais do que a gente. Eu quero que as minhas filhas sejam maiores do que eu. Eu quero que elas vão muito mais longe. Eu quero que as pessoas que eu cuido aqui dentro da igreja, eu sei que isso está no coração de todos os pastores aqui dentro dessa igreja, nós queremos que cada pessoa que nós cuidamos aqui, elas vão muito além do que a gente foi. Cresçam muito mais, evoluam muito mais, sabe? Esse é o desejo de Deus, mas Deus coloca dentro do coração daquele que está com um espírito quebrantado e contrito. Então entenda que Ana, quando orou, ela não orou a vontade dela, ela orou a vontade de Deus. Deus, eu vou te entregar o meu filho. Se você me der um filho, eu te entrego esse filho. Ela podia dizer assim, Deus, tu me dá 2, me dá gêmeos. Eu fico com 1, eu te dou 1. Não podia? Podia. Mas o desejo do coração dela é, eu quero ter filhos e esse filho tem um propósito. O que é que você está gerando? O que Deus tem colocado no teu coração e tem gerado no teu coração? Se a tua resposta for nada, quero te incentivar. Comece a ouvir a Deus. Porque eu não acredito que Deus não tenha propósitos com a tua vida. O ponto não é Deus não ter propósitos com a tua vida. É você não estar ouvindo os propósitos de Deus e não estar entendendo os sinais de Deus na tua vida. E quarto e último, Deus não fica devendo nada para ninguém. Para mim essa é uma frase que é muito forte. Às vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus, olha aqui que eu já fiz para você, eu já fiz isso, eu abdiquei disso, eu abdiquei daquilo, olha só, eu podia ter tido uma carreira. Falando, por exemplo, sobre mim, que sou pastor, que saí do secular e tal, eu podia ter tido uma carreira, eu podia ter... Sabe, quando nós estamos com um discurso assim, nós acreditamos que Deus está nos devendo algo. E isso não é verdade. A Bíblia fala que Ana deu o filho. Ela podia dizer, olha Deus, eu te dei um filho. Deus deu 5 filhos para ela. Olha só, a mulher não tinha nenhum. Ela era estéril, não podia ter filhos, ela tinha problema. Aí ela fala, Deus, se tu me der um, eu te dou de volta. Ou seja, é como dizer assim, ó, Deus, você está me devendo agora, porque eu te dei meu filho. Como se Deus não tivesse dado a chance dela ter um filho, né? Mas não, Deus disse, se Deus me deu um filho, ótimo, entendeu o propósito. Eu vou te dar 5. Para você não passar, mas todo mundo dizia que você não tinha filho, agora tu vai encher essa casa de filho, vai ter filho para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ela entendeu o propósito. Deus não fica devendo nada. Querido, se você tem na tua cabeça que Deus está te devendo, que Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e Deus está te devendo, não, Deus não está devendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que eu posso dar para Deus, Deus normalmente me retribui muitas vezes mais. E o que Deus nos dá, não existe dinheiro no mundo que possa comprar. Mesmo que você fosse a pessoa mais rica do mundo, você não pode, você não tem como comprar aquilo que Deus nos dá. Por isso Ele não fica nos devendo nada, porque Ele é dono de tudo. Até o que eu dou para Deus é de Deus. Até o que eu penso que dou, né? Porque não posso dar o que não é meu. Até a minha vida é de Deus. Quando eu dou ela para Deus, na verdade eu só estou devolvendo aquilo que já é dele. Tudo é de Deus. Ana entendeu isso. E Deus, a Bíblia fala que Ele é rico em abençoar. Ele deu muito além do que ela queria um filho. Deus deu 5. Para encerrar, se você quiser já se colocar de pé nesse momento, quero orar por você. Quero que você responda essa palavra.